Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo Amor, em 2022, vai comemorar 60 anos do Hospital de Amor. Nós estamos bolando muitas coisas para motivar todos a terem conhecimento de uma história que é ímpar. Uma história que uma instituição nasceu atendendo 100% SUS, 100% sistema público e sobreviveu milagrosamente 60 anos nessa linha nessa história, nessa filosofia única que é de tratar as pessoas só por amor. E essa história, ela é diferente porque ela sobreviveu na minha consciência, na minha experiência de tudo que eu sei, exclusivamente porque, sem dúvida nenhuma, é porque ela tinha uma aliança com Deus e tem essa aliança com Deus. E as pessoas que vieram para cá, todas foram enviadas por Ele. Porque todas se encantaram, se apaixonaram pela filosofia da instituição, da maneira que meu pai idealizou a gestão perfeita de tratar todas as pessoas iguais, absolutamente iguais. E isso nós vamos ter no decorrer dos programas que nós vamos gravando, o depoimento das pessoas que testemunharam, que se apaixonaram ao encontrar essa honestidade dessa medicina, que todos são iguais, que todos nós somos irmãos e que na dor, no sofrimento, o dinheiro não pode fazer privilégio de tratar uma pessoa melhor que a outra ou de passar uma pessoa na frente da outra ou de excluir as pessoas porque não tem dinheiro. É por essa única gestão de ser honesta, essa medicina que meu pai idealizou, que atraiu e ele foi abençoado de receber as bênçãos de Deus. Foi a família que ele criou, que ele idealizou, de todos os médicos terem a percepção de tratar como ele tratava, todas as pessoas iguais. Este ano de 2022, observe que o cenário do programa Acima de Tudo Amor vai ter um personagem fazendo parte desse cenário, que é a causa da história dos nossos 60 anos. Esse personagem simplesmente é São Judas Tadeu, aquele santo que meu pai confiou essa missão, essa obra impossível. E em todos os programas ele vai estar presente, porque ele é a causa da nossa sobrevida. Nós vamos começar esse programa pegando o testemunho de um discípulo do meu pai, que simplesmente conviveu muitos anos com ele, que ele vai contar. Tem muitas histórias sobre o começo da trajetória aqui no hospital, que ano que foi, é a primeira pergunta, Rafael. Mas eu estou falando desse personagem porque ele é famosíssimo aqui no hospital, que os pacientes, quando encontram com ele, as pacientes, que ele é mastologista, Dr. Rafael, mastologista, chefe da equipe, o mais velho da equipe, mas ele tem uma forma de encantar as pessoas, que ele faz as mulheres saber que a doença não é mais dela, que daquele momento em diante a doença é responsabilidade e é dele. E ele encanta as pessoas. É uma pessoa que eu colho só flores do que ele faz com os pacientes. E meu pai viveu essa experiência esses anos todos. Ele vai contar a trajetória dele aqui dentro do hospital, mas tem várias perguntas, doutor Rafael. A primeira é essa, saber sobre o começo da sua trajetória aqui no hospital, em que ano que foi e o que te fez você ficar aqui esse tempo que você vai falar que você está aqui. É muito fácil falar isso, viu, Henrique? Você não tinha um pai, você tinha um general que pegava seus soldados e levava para o campo de batalha, protegia eles e fazia o melhor por eles. Então, esse é um dos motivos que eu sempre fiquei aqui. Faz 44 anos que eu estou aqui. Então, Dr. Paulo tinha essa capacidade. A outra capacidade do Dr. Paulo
era a fé. Ele era uma pessoa religiosa demais. Eu fico emocionado. Eu não consigo imaginar o Dr. Paulo sem pensar no Papa, sem pensar nos bispos que já passaram por aqui, porque ele era uma divindade em relação à religiosidade. E a outra é que ele nos trazia uma coisa que poucas pessoas conseguem. Ele tinha um processo de sedução. Quem entrava no hospital era seduzido a trabalhar aqui. Sedução, você sabe que tem que ter o amor para a sedução valer. E o teu pai tinha esse poder de seduzir todos para trabalhar junto com ele. Então, eu fiquei 44 anos aqui e realmente o que eu senti era uma felicidade incrível de estar aqui. E esse caminhar tem várias fases. A fase do Dr. Paulo só como general, carregando a gente, empurrando a gente. Tem a fase da sedução, que não tinha dinheiro para nada. A gente trabalhava com o mínimo, com um pouquinho de oxigênio a gente respirava, porque nós não tínhamos nada. Hoje, o Henrique ainda fala que nós não temos. Quer dizer, ele deve saber mais do que isso. E a outra fase foi quando o Henrique chegou nesse hospital. Quando o Henrique chegou aqui, ele nos deu um oxigênio mais forte um pouco, porque ele é uma pessoa que pede, que exige, enfim, ele conseguia captar recursos que o Dr. Paulo, na simplicidade dele, ele só pensava com o coração. O Dr. Paulo era puro coração. Ele não ia ter coragem de jeito nenhum a ir com um político conversar, como o Henrique fala, ele não pede, ele exige que se dê alguma coisa. Né? É essa característica. Porque tua. Ele era um idealista e a profissão dele e a sua profissão são profissões de idealismo, vocês só enxergam, estudam a doença e amam cuidar do paciente. E esse lado de ser marqueteiro, isso não pode ser de um médico que é idealista. Então ele nem poderia ter, como você também não poderia ter. Então por isso que cada um de nós entramos nessa história que eu falo. A minha história faz eu ter mais certeza de que nós todos estamos aqui pela vontade de Deus, porque eu tinha ódio disso aqui, porque acabou com o dinheiro da minha mãe, e de repente, de uma noite para um dia, se transformou em amor. Mas, Rafael, você tem que... nós temos, assim, uma coisa que é importantíssima a gente aproveitar, para dizer a evolução que aconteceu na mastologia, que você é o carro-chefe dessa evolução. Como é que você viu essa evolução da mastologia nossa? Bom, em 92 eu fiz a primeira reconstrução de mama. 92. Um ex-residente, ex-estagiário nosso trouxe um vídeo, eu assisti esse vídeo que fazia uma reconstrução de mama com um segmento do abdômen. Eu não vou explicar isso porque isso é meio complicado. Tinha lá, tirava o abdômen, chama TRAN essa cirurgia. E eu assisti e na semana seguinte eu fiz aqui, porque nós tínhamos uma habilidade muito grande em fazer cirurgia. Nós éramos do corte e costura, né? Dr. Paulo era um pesquisador. Coração valente, tinha coragem mesmo. Tinha. Não, e tenho ainda, mas... e nós fizemos essa primeira reconstrução, fizemos outras, e o que aconteceu? Foi evoluindo no tempo, e chegou uma hora que em 96... esse mesmo residente, esse mesmo estagiário nosso... Era o Mário? Mário Hitchens, perdão, não falei o nome dele, né? Mário Hitchens me presenteou com uma ida até a Itália para aprender alguns riscos, algumas técnicas de oncoplástica. Em Milão?
em Milão, no Instituto Europeu de Oncologia. O dono dessa clínica, famosíssimo, ele era o Dr. Veronese, né? Lá no Instituto Europeu, Dr. Veronese que criou esse instituto, era muito amigo do Dr. Mário Hitchens, gostava dele demais. Como o carinho que o Dr. Paulo tinha com a gente, ele teve com o Mário, que era um ex-estagiário da gente. E eu fui para lá para aprender os riscos todos as técnicas. Os riscos, técnicas que na verdade são riscos mesmo, de fazer uma cirurgia oncoplástica. A partir daí, eu cheguei aqui no Brasil, de volta de Milão, e entrei numa reunião para pedir as próteses para a turma, né, para a reunião de clínica, né. Quando o Dr. Paulo viu o que eu ia fazer, ele falou, Rafael, larga a mão, eu já estou te autorizando isso aqui, dada a visão que o Dr. Paulo tinha de modernidade. Quer dizer, ele nunca foi obsoleto, nunca se deixou levar pela obsolência. Ele estava sempre um passo a mais. E, a partir daí, é que nós começamos a fazer, de fato, o departamento de reconstrução. Em 2005, doutora Sila e Dr. Paulo, não sei, acho que já tinha falecido em 2005. O papai morreu em 97. Né? Mas em 2005, a doutora Sila, sua mãe, nos apoiou em fazer o departamento de mama e reconstrução. Então, Dr. Paulo, na verdade, foi o criador desse departamento. E quem deu a força posterior foi a tua mãe, que nós fizemos o departamento de mama e reconstrução a partir da concordância dela em nos ajudar, porque tinha que comprar prótese, tinha que comprar fio. Sem dúvida, são muitas histórias, e a parte que a mulher... tem tanta história que evoluiu nesse tempo, né, Rafael? 44 anos da sua história aqui, que escolhe qual a parte que mais te fez você, vamos assim, vibrar com essa mudança. A reconstrução de mama, será que foi a história mais forte, é isso? É a mais forte. Você imagina uma mulher que estava sem a mama, mutilada, voltar a viver normal, voltar a viver com todos os atributos físicos que ela tinha antes. Que diferença isso, tem mulheres até que ficavam até mais bonitas, porque a gente fazia a cirurgia do seio e completava com o abdômen. Quer dizer, era uma satisfação tão grande do paciente que um dia atendi uma paciente até de Bebedouro, aqui bem próximo de nós. Eu acabei de atender, chamei a mãe. Quando a mãe viu, começou a chorar, a filha começou a chorar e eu também comecei a chorar. Eu entreguei a rapadura ali. Porque achou que ficou uma coisa melhor muito do que bonita. antes. Menor que antes, certamente melhor do que antes. Então, é isso que move a gente. Que move. Antigamente era o Dr. Paulo que nos seduzia com aquela bondade toda, com aquela simplicidade, humildade que todo mundo conhece. Depois foi esse fato. E você sempre dando o substrato para isso tudo acontecer, né, Henrique? Sem você também isso aqui não ia virar nada. Por eu não ser médico, eu tive de entender primeiro o que era o câncer, né, Rafael? É muito difícil para um leigo entender que o câncer não é exatamente uma única cirurgia, é um tratamento que no mínimo leva 2 anos o cuidado com o paciente, no mínimo, né? E ele envolve muito mais coisas e por isso você tem que pensar num todo maior. Talvez por eu não ser médico, talvez a escolha de Deus para me pôr eu como o único filho que nunca estudei, que não foi criado com meu pai, é pela virtude de eu também ter um coração valente. Eu sempre, não tem desafio, não tem momentos que eu me acovardo pelas dificuldades. E sou movido por vocês me motivarem. Quer dizer,
quando você busca uma coisa melhor, você traz uma motivação para mim, né? E é isso, com essa informação, que eu faço a minha gestão. Eu vou atrás do dinheiro, vou atrás do melhor, crio as condições para que a gente possa viver nessa condição de uma medicina honesta, que é medicina obrigatoriamente com a equipe multiprofissional, uma atitude multidisciplinar de trabalho, para que a gente possa fazer o que é certo a todos. E aí essa proporção se foi tornando muito, muito complexa e muito maior. O programa hoje está, nós estamos aqui começando com você, sendo talvez o Zé Elias é depois de você também, né? Ou junto? Ele chegou depois, mas ele já tinha uma formação. Vocês são os filhos prediletos do meu pai e que estão aqui até hoje conosco, por isso que o programa vai abrir, o ano vai abrir com a história que deve motivar todos que quiserem conhecer profundamente uma história de uma obra abençoada por Deus, é porque Deus deu tudo para nós, começando pelo nível dos profissionais que têm esse coração valente, essa alma de buscar o que é de melhor para fazer igual para todos. Esse foi o exemplo que nós pegamos aqui do Dr. Rafael, que espero que vocês tenham gostado dessa imagem, que é um discípulo do meu pai, muito parecido com ele, da humildade dele, do idealismo dele pela profissão, que é isso que eu quero mostrar. Por acima de tudo, amor. Já te falaram que todo mundo pode salvar vidas? Olha só, você que vive conectada pode salvar vidas. Você que está na sua melhor fase também. Você que construiu seu caminho, você que empreende, você que investe e que produz. E até mesmo você aí que está assistindo a este filme. Todo mundo pode salvar vidas. Basta fazer uma doação e ajudar no tratamento 100% gratuito de milhares de pacientes com câncer em todo o Brasil. Hospital de Amor, 60 anos. Dá um salve aí.